Então vamos lá. Pronto, professor, estamos gravando e transmitindo também. Beleza, boa tarde a todos. Vamos então dar início aqui à nossa 78ª reunião ordinária da Comissão de Pós-Graduação da FEA. Bora lá, passamos para a ordem do dia. Vamos então aqui adentrar aqui aos pontos relacionados à gestão da pós-graduação, no item 1.1.1, revisão de deliberação interna da CPG, de que trata da obrigatoriedade de apresentação de relatório de similaridade para depósito de dissertações e teses, né? Inicialmente, eu até levei esse assunto para conversar na última reunião da COPGR, né, a respeito que a gente tinha um caso de plágio, um caso aí que vai dar uma repercussão enorme aí, né, que é um caso de plágio de uma tese de doutorado, né, na linha de história lá da FEVELET, lá do pessoal que estudou aí, como que diz, cinema, na época da Segunda Guerra Mundial, do período de Hitler lá. Então, um cara aí, que é bastante badalado aí nas mídias aí, que dá entrevistas sobre esse processo e tal. No fundo, a tese dele é um plágio, tanto a tese dele de doutorado quanto a dissertação de mestrado. Isso do trabalho de um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E aí eu, como perguntei para o professor Carlotti a respeito disso, que hoje a gente tem uma licença do Turner Team para cada professor, né? E essa questão do plágio é algo que a Pró-Reitoria tem, de um certo modo, orientado, né, para ficar atento também, que é boas práticas de pesquisa, né? E aí eu perguntei se, basicamente, isso vai ficar na conta do professor, ou na conta do presidente da CPG, ou da vice da CPG, né? Como o professor Dutra tinha implementado lá atrás, da obrigatoriedade. É interessante porque várias CPGs disseram que em inúmeros programas essa questão da verificação de similaridade ela está contida nos próprios regulamentos, tá? E o professor Carlotti diz, olha, não temos como adquirir uma licença por aluno. Nós vamos continuar oferecendo os treinamentos, aí o que for necessário, mas aí os professores vão ter que incluir os seus alunos nas suas contas e eles preparar esse relatório, tá? Alguns programas gostaram bastante da ideia de que no futuro esses relatórios sejam encaminhados para as bancas. Então, porque assim, tomar um certo cuidado para entender e analisar, porque se você faz um relatório do Turner Team, pode ser, na verdade, que muita similaridade que está ali não é similaridade. Por exemplo, se você usa um modelo matemático consolidado lá sobre o teorema X ou a integral, e aí você traz aquela definição que ela é clássica, é consolidada, basicamente tem que tomar esse cuidado. Então, não tem como isso, de um certo modo, ser produzido, elaborado, encaminhado, sem um acompanhamento do próprio orientador, tá? E eles entendem que isso, na verdade, né, a obrigatoriedade do aluno. Os alunos já recorreram na Pró-Reitoria de Jurídica, dizendo que não podem produzir prova contra eles mesmos. Só que entregar uma tese plagiada é a verdadeira autoprova, né? Então, o que o professor Carlotti, lá na reunião, tem recomendado? Que a gente oriente os alunos e os orientadores, né? Eu sei que é, de um certo modo, passar um trabalho, mas esse trabalho é do aluno e do orientador, e lembrando que no processo de depósitos online, que é um negócio que vai acontecer, de teses e dissertações online, o depósito vai ser todo online, essa é a ideia, já temos 4 unidades já em teste, e devemos entrar já o ano que vem na figura do depósitos online, totalmente online. Lá tem um ícone que diz assim, que você vai para depositar, você tem que colocar esse trabalho, o orientador e o aluno se certificam que ele não possuem, né, nenhum problema de similaridade ou plágio. Então, essa autodeclaração ela já vai acontecer. Nós querendo ou não, nós vamos assumir essa responsabilidade de declarar, eu li, analisei e declaro que não identifiquei. Então, isso talvez seja um trabalho aí. A gente trouxe novamente aqui, porque isto hoje é obrigatório, né, Matheus? Tá? Como uma resolução obrigatória, tá? E aí a gente queria ouvi-los um pouco mais. Eu, a professora Janaína, pedi ajuda para ela também, ela fez o treinamento, eu comecei já assisti quase todo o treinamento, para a gente ver como que a gente pode encaminhar, tá bom? Professor João? Deixa eu perguntar uma coisa, Mauro. Eu acabei de ter aprovado 2 alunos que submeteram as teses
e eles vieram já com os relatórios de similaridade prontos. Eu não entendi. Eu esqueci de perguntar para eles como é que eles fizeram, se foi na conta do coordenador. Foi isso que aconteceu? Foi, eles fizeram na conta do professor Dutra, né, que ele vai... Na verdade, o que acontece? Na minha conta, na sua conta, a professora Janaína pode até me ajudar aqui, né, nessa operacionalização, você vai adicionar os alunos, né, dentro das suas contas. Tá? E aí eles vão rodar... Eles estavam na conta do Dutra, então é isso? Entendi. Isso, João, o que a gente tem discutido, já faz algumas reuniões, é que não é apropriado o professor Dutra continuar emprestando a conta dele, sendo que cada professor de pós-graduação da USP tem a sua própria conta. Então, eu, na verdade, Amaury, eu assisti aquele webinar, né? Não cheguei a fazer um treinamento, mas é uma palestra, assim, muito didática, né? É muito simples entender como fazer, mas tem que assistir, senão não é, assim, intuitivo, né? A gente tem que criar uma disciplina como se fosse um STOA. Nessa disciplina, a gente adiciona os alunos que quisermos. Então, por isso que o Dutra conseguiu adicionar qualquer aluno, né, mesmo que não seja orientado dele. Então, talvez seja um trabalho que possa ser auxiliado por um estagiário nosso, né, Amaury? A gente tem que ver como ajudar os docentes nisso, treinar o estagiário, por exemplo, e ele auxiliar o docente a fazer esse cadastro, faz uma vez só, uma vez por ano, cadastra todos os orientados, e aí os orientados passam a postar nesse site, que vai aparecer um STOA de disciplinas, vai postar o trabalho, e a gente pode colocar atribuição para ele mesmo fazer a verificação, né, da porcentagem de plágio, similaridade, ou a gente só teria essa função, mas eu sugiro que o próprio aluno tenha e vá vendo, porque às vezes o que acontece é um mau uso da ferramenta, né, que a gente discutiu aqui também. Nesse seminário, nesse webinar, a pessoa explica que a gente não pode fazer depósito para o Turnitin. O que é fazer o depósito? Cada vez que a gente submete um trabalho para fazer a averiguação de similaridade, esse trabalho a gente tem a opção de deixar depositado lá, ou seja, no arquivo deles, do Turnitin. Então, numa segunda rodada, a hora que o aluno vai lá olhar de novo se aquele trabalho tem similaridade, vai dar 99%, né? Porque ele já entregou uma versão. Então, são essas dicas que são importantes e que estão lá nesse webinar /treinamento, né? Acho que basta assistir uma vez. E aí a gente tem que agora ajustar esse nosso texto, né, da deliberação, e pensar na parte prática e operacional, né? Quem vai fazer isso? Vai ser a conta de cada docente? Como que a CPG pode auxiliar, né? Porque eu tenho que buscar, junto com o professor Carlotti, a possibilidade de cada aluno recebesse, durante o período, uma licença. Ele falou assim, está fora de cogitação. Né? Ele falou assim, infelizmente, eu sei que o trabalho dos docentes, mas assim, o docente não precisa fazer. Hoje, na verdade, a gente não encaminha esses relatórios para a banca. O que a gente faz, na verdade, é que, conforme essa deliberação, por quê? Porque a FEA também ela foi signatária desse protocolo internacional de boas práticas de pesquisa, né? Então, o que a gente basicamente pode auxiliá-los seria, então, agora, no ano que vem, no início do ano que vem, a gente vai ter uma verba para um estagiário, que vai ajudar a gente em algumas atividades que nós estamos planejando, e a professora Janaína bem colocou, eu acho que poderia nos ajudar nessa etapa aí. Né? Amaury, posso te perguntar uma última coisa? Claro. Você falou que vai ter um lugar onde a gente vai clicar a responsabilidade sobre similaridade conjunta entre orientador e orientado, é isso? Isso. Além da gente fazer isso, a gente vai ter que anexar o documento também, é isso? Não. Você só vai dizer que aquele trabalho você certificou e você está assumindo perante o depósito, depois onde ele subiu tese em teses.usp, que aquele trabalho, né, na defesa e na qualificação, você como orientador verificou conjuntamente com o aluno, e estão declarando que ali não tem nenhum plágio. Então, por isso que eu digo que é perigoso. Nós vamos nos declarar, nós vamos fazer isso. Se você não aceitar essa declaração, você não deposita, entendeu?
Então, naturalmente, os professores vão ter que fazer essa verificação de alguma forma para se certificar. Então, o Turnitin, essa é a opção. Por isso que foi adquirido 6 mil licenças, né? Eu entendo a importância disso também pelo seguinte. Eu uma vez peguei um plágio de um orientado de mestrado. E foi na base do Google, não tinha nem o Turnitin. E eu consultei a pró-reitoria e me disseram o seguinte: o orientador é corresponsável, portanto, se houver delito, ele é cúmplice. Há uma cumplicidade se houver crime de plágio, né? Uhum. Então, é uma maneira interessante do orientador se proteger. E do ponto de vista penal, inclusive, né? Especialmente desse ponto de vista. Então, tá bom, entendi. Obrigado. Agora a gente mantém esse trabalho e o que não dá, assim, a gente não teria, João, condições da Secretaria de Pós-Graduação assumir esse trabalho, porque, né, não temos braço para fazer isso, né? O que a gente pode fazer agora com o aluno, vai consultando os professores, vai oferecendo, vai ajudando, vai cadastrando, vai criando lá o ambiente, a gente vai fazer um comunicado com o link do treinamento, nós vamos dizer, temos uma pessoa que durante esses 12 meses vai nos ajudar nesse processo, mas isso é uma responsabilidade que o orientador, de um certo modo, vai ter em definitivo, porque lá na frente você vai estar assinando que você fez verificação, né? Então, acho que é um trabalho de construção agora, e nós também fomos signatários desse convênio aí de ética na pesquisa, né? Eu honestamente preferi o modelo do Dutra, mas não poder. Eu preferia, porque o relatório que os alunos me entregaram ficou claro. Quer dizer, o índice de similaridade é a dispersão. Fica muito fácil de identificar se há riscos, né, de similaridade. Para mim já estava muito bom desse jeito. Agora, não, mas é que fica na minha conta, e depois fica na conta da professora Janaína, e a gente, daqui 2 anos, troca, e aí muda. Eu acho que, assim, a gente pode continuar ajudando nesse período, até ter essas. Nós não estamos retirando e cancelando, mas a gente precisa que o professor internalize esse conceito e essa prática, sabe? Porque isso vai ser uma responsabilidade dele lá na frente. Então, não adianta eu deixar minha conta aberta, cadastrar todos os alunos, né? E tem um monte de demanda, e o professor Dutra estava fazendo atendimento individualizado por aluno, tá, gente? De todos os alunos que estavam usando, estava fazendo consultas individualizadas. Então, assim, eu entendo que a gente pode ajudar, mas eu, às vezes, não consigo dar esse atendimento individualizado como ele estava fazendo. Tá? Tudo bem? Matheus? Professor, tudo bem? Eu só preciso saber se a deliberação, então, nós vamos manter como está por enquanto, nós vamos... Tem aquelas questões que a gente tinha... Abre ela aí. Para ajustar, né? Se vocês quiserem ajustar, obviamente. Porque assim, hoje ela está como obrigatória. Se você não entregar o relatório, a Secretaria de Pós-Graduação não vai receber o trabalho, tá? É isso que o Matheus está trazendo aqui. A gente pode mudar a conta para minha conta, né? A professora Janaína e eu, a gente vai conversar sobre isso, como que a gente vai equacionar, mas a gente vai transferir isso para os docentes. Agora, eu só estou dizendo o seguinte: a gente revoga a gente tira a obrigatoriedade desse momento, mas o ano que vem, com depósito online, vai ter obrigatoriedade. Então, eu não acho, eu acho que é uma descontinuidade. Eu deixaria obrigatório, a gente faz um trabalho aí de continuar, de transição, tá? Eu acho que é ruim a gente tirar a obrigatoriedade nesse momento. Mas aí, estamos aí para ouvi-los. Alex, Márcio, Botelho. Não, eu acho que vocês estão realmente encontrando a melhor solução dentro das restrições, né? Porque colocar mais uma coisa para o docente fazer, né? Mas é só isso, mas é mais uma coisa. Então, eu realmente acho que o importante é que nós, como orientadores, a gente tenha acesso a esse relatório, né? Para, como o João falou, identificar se tem algum risco, né? Enfim, mas eu acho que o ideal seria que isso viesse pronto para nós.
Eu pedi uma conta, Alex, para o professor lá, ele, infelizmente, não tive... Não foi, não, nós já compramos para os seus docentes, né? Não vamos criar contas adicionais paralelas. Nós queremos que o docente participe disso. Aí alguns, mas vai criar custo para o docente, tá? Falou, amigo, e assim, não dá para a CPG abraçar, a gente, nesse processo de transição, a gente vai até ajudar, como o Dutra fez. Mas, agora, vou ser sincero, eu acredito muito mais... eu entendo, às vezes o professor tem muitos orientandos e tal, fica mais difícil identificar risco, né, sem precisar do Turnitin. Agora, eu acredito muito mais em manter um canal anual, né, de comunicação aí com os alunos, todo ano, reforçar a importância dessa questão de plágio, né, porque mesmo ex post, ele pode ter o título cassado, né? Pode. Então, o título do professor lá, depois de, acho que faz 12 anos ou 15 anos, acho que isso vai ser cassado. Então, eu acho que é importante fazer esse trabalho de conscientização. A gente vai organizar um mini seminário com os alunos da pós, aí falando sobre isso, entendeu? A gente vai fazer uma ação também com os alunos. O que, na verdade, o único trabalho que o professor teoricamente teria, Alex, é abrir uma conta lá no Stoa e entrar lá uma única vez e adicionar os seus alunos. É só isso, sabe? Ele não teria outro trabalho. Aí o aluno entra, faz, ele lá tem o vídeo, tem todas as instruções, ele entra, se submete, gera o relatório e manda para o professor. O único trabalho seria esse, é só o professor criar. Então, eu acho que se a gente tiver o estagiário para isso, a gente pode, né, mediante a autorização aí do professor, se ele passar a senha do Turnitin, esse estagiário cadastraria, por exemplo, os alunos, né? Mas Sim. O importante é que cada docente tenha, assim, a sua conta, Alex, porque como você vai ter acesso ao relatório, se você não estiver se os seus alunos não estiverem no seu sistema? Porque hoje, nós, professores, não temos a menor ideia, a gente vai receber o relatório final no depósito, né? Não, a gente entendi, não vai acompanhar. Eu não estou criticando, não, Jana, eu entendi, eu falei que, na verdade, eu entendi que é o melhor... eu acho que a gente eu gostaria tem que pensar... de receber um relatório, né? Isso, então, se o único jeito de receber o relatório é desse jeito que vocês estão colocando... O menor trabalho possível adicional para o docente. Na verdade, todo mundo já tem a conta criada, é só ativar, e aí o processo de cadastrar os alunos, criar a disciplina, isso aí que a gente pode pensar em botar esse estagiário no ano que vem, né? Para nos auxiliar nisso também. Fazendo pelo menos uma primeira vez para a gente... Isso. E a gente, se vocês autorizarem, a gente vai colocar o aluno para entrar, o estagiário que a gente vai contratar, ele vai entrar em contato com o aluno, vai criar lá a plataforma junto com o professor ou para o professor, entendeu? E vai tentar fazer esse processo de integração. E depois, acompanhar, dar os treinamentos para os alunos, isso a gente vai, de um certo modo, tentar organizar. Aí a gente precisa da autorização, né, da CC, dos coordenadores aí, para que a gente possa dar andamento. Se não está adequado, a gente deixa como obrigatório, vamos tentando minimizar as arestas, vamos treinando os professores, criando as contas, inserindo os alunos, né? E a gente vai dando suporte aí, ué. Ô, professor, desculpa interromper, só o professor Passador e a Rosiane estão com a mãozinha levantada, porque não sei se vocês repararam agora no meeting aqui, tem um recurso de levantar a mão, né? Logo do lado aí da onde vocês podem mutar a conexão. Aí eu não sei se eles estão querendo falar. Vamos lá, acho que a Rosiane, né, ou o professor João? Rosiane, ladies first. Isso. Essa ferramenta, então, vai ficar disponível para os alunos fazerem os testes de similaridade? Isso, na conta do professor. Ele vai entrar, ele cria a disciplina tipo no Stoa, e lá ele entra, lá ele vai estar adicionado lá dentro, quando ele entrar, ele vai entrar lá e vai postar o seu relatório lá, tem que assistir o treinamento para não fazer e para não ter erros na avaliação, né? Mas só a partir do ano que vem, isso? Não, os professores que o acesso hoje é dos professores, né? Isso. Os alunos não terão o acesso individualizado, eles só conseguem acessar via o acesso a conta dos professores, tá? E para isso, diga. Acho que cabe um esclarecimento aqui. Rosiane, isso já é obrigatório atualmente, tá? Só que atualmente o professor Dutra liberou a senha dele para que todos os alunos utilizem a plataforma através da senha dele, tá?
Eu abri aí na tela para vocês, ó, entrando no site da CPG, em modelos e formulários, tem um link que o professor Dutra, inclusive, fez alguns vídeos, ó, aqui, ó, plataforma Turnitin, relatórios de similaridade. O professor Dutra fez alguns vídeos para explicar como cria a conta, como faz o upload para vocês. Então, vocês estão utilizando, na verdade, na conta do professor Dutra. Esse é um dos motivos pelo qual está tendo a discussão aqui, porque, inclusive, o professor Dutra vai sair de licença prêmio a partir de fevereiro, pelo que ele me falou, né? E professora Mauri e professora Janaína, aproveitando a oportunidade, é que vocês estão falando da possibilidade de ter um estagiário para fazer isso, né? Se a gente tiver um estagiário para fazer isso, cai no mesmo problema, porque aí ou ele vai usar a senha de algum professor para fazer isso, ou o professor vai ter que dar a senha do Turnitin dele para esse estagiário explicar para o aluno como fazer, né? Talvez esse problema poderia ser resolvido facilmente se vocês fizessem algum videozinho tutorial bem objetivo explicando como é que cadastra o aluno para que o aluno acesse pela conta do próprio professor. Talvez até tenha alguma coisa na internet aí pronta para isso, né? Já que não, se vocês não quiserem ver o curso completo, né, o webinar completo, às vezes alguma coisa de 1 minuto. Você sabe que eu não curti, mas aí veio você e eu curti porque é uma delícia. Aí ele me falou. O professor João? A minha é uma sugestão de encaminhamento. Eu acho que devia manter a obrigatoriedade e dar um prazo de 6 meses de carência para todos os professores criarem aí as suas... Tá bom. A gente vai... Eu entendi é que o estagiário ia ajudar o professor a criar conta, só isso. Mas eu vou... Eu e a professora Janaína vamos conversar um pouco mais tecnicamente. Já temos uma reunião para sexta-feira, uma das nossas pautas aqui de a gente ver como a gente pode operacionalizá-lo. Eu queria colocar em votação a proposta do professor João, tá? A gente mantém a obrigatoriedade e durante 6 meses a coordenação, a presidência e a vice-presidência aqui, pedindo a ajuda da professora Janaína, a gente vai auxiliar os casos, né? Caso o professor Dutra não nos possa auxiliar a partir de fevereiro, que vai estar de licença prêmio. Tudo bem? A gente mantém a obrigatoriedade e até junho nós vamos treinar, orientar, cadastrar os professores, que aí a partir de junho eles assumiriam definitivamente as suas contas dos seus respectivos alunos, tá bom? Tudo bem? Professora Mauri, vocês nas outras reuniões, vocês tinham falado de discutir também essa necessidade ou não do orientador manifestar a ciência do relatório de alguma forma, porque hoje o aluno simplesmente entrega para a gente, né? E se vai ter a obrigatoriedade de enviar esse relatório aos membros da banca também. Se vocês querem modificar a deliberação nesse sentido, né? Aí eu deixaria do jeito que está, Matheus, a simples entrega obrigatória, não adentraria esses 2 pontos, até para o professor tomar um pouco mais de ciência e operacionalização, sabe? Porque é um encaminhamento para a banca, eu acho que ela tem que amadurecer um pouquinho mais, os professores têm que estar mais, como se diz, institucionalizados essa prática. Eu deixaria esses 2 pontos para a gente debater numa oportunidade futura. O que vocês acham? Estou de acordo com você, Mauri. Tá? Também. Beleza. Márcio? De acordo. Beleza, então. Então, eu vou colocar em votação a manutenção da obrigatoriedade, aqueles que concordarem permaneçam como estão, abstenções e votos contrários, abra o microfone e se manifesta. Perfeito. Então, passamos, então, aprovado, Matheus, e aí, mais adiante, a gente volta a verificar, até porque quando entrar a tese de depósitos online, a gente, de certo modo, vai ter esse ícone lá, e aí a gente vai, de certo modo, conectar esse ícone de que você teve ciência com essa questão de se você quer encaminhar para a banca ou não, e aí a gente ouve cada programa individualmente para verificar o que eles pensam sobre isso. Perfeito. Passamos, então, ao item 1. Só para eu entender, então, em fevereiro, quando o professor Dutra sair de licença, então aí o senhor vai liberar ou a plataforma do senhor ou da professora Janaína para que os alunos façam, é isso? Exatamente. Tá. E aí eu, professora Janaína, vamos conversar um pouco mais sobre a operacionalização, eu não fiz ainda eu assisti o vídeo lá, mas eu não fiz, eu vou entrar vou fazer, vou testar,
Aí, depois, eu acho que eu tenho mais, como se diz, capacidade técnica de conduzir, tá bom? Podemos, Matheus, passar para o próximo, tá ok? Tranquilo, professor, só estou anotando aqui o que vocês decidiram. Perfeito. Então, vamos lá. No item 1.2, indicação de novo membro da CPG para compor a comissão coordenadora do PAI, tendo em vista o fim do mandato da professora Perla na CPG, né? Então, aqui nós temos duas coisas, né? Temos que indicar, e ela é a atual presidente, nós temos que indicar um novo membro, né? Para a CCPAI e indicar um presidente. É isso, Matheus? Certo, professor. Só para explicar melhor, o que está acontecendo é que a professora Perla, que é a atual membro da CCPAI e coordenadora, o mandato dela acaba agora dia 16, e aí, portanto, a gente vai precisar indicar um novo membro e também um novo coordenador, tá? Lembrando que os outros membros da comissão atualmente é o professor Evandro, e os outros são representantes discentes que não podem atuar como coordenador. Tudo bem? João, você tem alguma previsão? Ela continua ou tem algum novo membro para a CPG? Acho que ela não pode. Pode, Jana? A Jana quer saber melhor. Não, ela não pode, ela está com credenciamento vencido. A gente vai ter uma eleição no CRAD desta semana, desde que tenha havido inscritos. Eu preciso só confirmar se houve inscritos. Bom, e nesse momento no rodízio é vocês que coordenam, né, a CCPAI, é isso? Eu nem sei se tem rodízio, mas acho que é isso. O professor tinha um rodízio, sim. A professora Perla estava como presidente, acho que antes dela acho que era alguém da economia que estava... Ah, não, desculpa, estava sendo presidido pela professora Roseli, mas não como membro da CPG, como membro da CG, né? Então, em teoria, agora, é que foi agora, né? Então, em teoria, a professora Perla ficou, acho que só 2 ou 3 meses, né? Então, se for manter o rodízio, o PPGAL ainda teria que ficar mais um período com a coordenação, né? Mas isso é um acordo informal que nada impede de vocês mudarem agora. Não, eu gostaria de obedecer, assim, né, empiricamente já vem funcionando, tradicionalmente. Professor João, tem alguém que não está presente que o senhor gostaria de indicar para essa comissão? Não, brincadeira. Tem que ser alguém da CPG, viu, professor? Tá, mas pode ser... Ou o professor Evandro como o membro da CG, né? Mas ele teria que verificar se ele aceitaria. Quem de membro você indica, João, aí? Você tem alguma indicação de membro? Tem que ser da CPG. É você? Quem mais são os outros membros da administração? Então, eu indicaria esse novo, que vai substituir a Perla, que a gente não sabe quem Não. é. João, acabei de confirmar com a Luciana, a secretária, não houve inscritos. Então, a gente não vai fazer essa eleição no CRAD deste mês. Amigo, ninguém quer trabalhar. Seguinte, Matheus, quanto à presidência e o membro, dá para jogar para a reunião de fevereiro? Dá sim, professor. Aí fica sob responsabilidade do senhor. Lembrando que nós vamos ter algumas demandas para serem resolvidas no início de janeiro. Tudo bem, eu vou estar aqui mesmo. Minhas férias já foi para o Beleléu, entendeu? Vambora. Então, nós estamos retirando de pauta os dois. Mas pode ser alguém da CG? Pode ser alguém da CG? Da CG teria que ser o professor Evandro, que é o membro eleito pela CG para coordenar para a comissão. Mas aí só para a presidência, né? Como membro ainda continuaria faltando alguém. A gente precisa fazer duas coisas hoje, ou precisaria. Eleger um novo membro e entre esse novo membro e o professor Evandro, decidir qual dos dois seria o coordenador. O que eu estou propondo? Deixa do jeito que está, espera a eleição do PPGAL. Na reunião de fevereiro, a gente elege um membro e um novo presidente, e eu fico como presidente para tomar as decisões de caráter interino, agora no mês de janeiro. Tudo bem? Aí eu retiro de pauta esses dois itens. Tá bom? Tá bom. Deixa eu só pedir aqui para minha esposa pegar o neném, que ele começou a chorar. Boa tarde a todos. Desculpe pelo atraso.
A gente estava para colocar você aqui. Boa tarde, Ricardo. Ainda bem que você chegou. Boa tarde, professor Ricardo. Eu avisei todos, viu, que o senhor ia atrasar um pouquinho por causa de outra reunião. Tudo certo. Ele falou, o Matheus falou que você ia ficar atrasado Obrigado. e você era voluntário para ser o presidente da banca e da CCPAI e da... CCPAI. Mas Foi ele que falou? você pode aceitar esse honroso convite também, né, professor Ricardo? É verdade, uma função nobre. Já resolve esse assunto, não fica para fevereiro. Ai. Do que nós estamos falando? CCPAI. Aceita e boa, depois descobre. É assim a vida, bacana, uma oportunidade. Comissão coordenadora do programa de aperfeiçoamento. Como é que é? Do PAE? Depende do léxico. Podemos conversar a respeito. Eu estou aí para contribuir. Professora Mauri, o microfone está fechado. Obrigado, Osiane, para não atrapalhar. Dada essa fagulha de manifestação de interesse, acho que a gente já pode elegê-lo já. Né? Então, eu gostaria aqui de colocar a candidatura do professor Ricardo como membro da CCPAI, tá? Se a administração não tem uma oposição contra, né? E aqueles que forem contrários e abstenções se manifestem, tá? Peraí, pessoal, então, oficialmente estamos indicando o professor Ricardo. Professor Ricardo, tudo bem? Sim, unanimidade. Parabéns, professor. Acho que não tem muita escolha, Matheus. Não, é bom, ótima experiência, você vai adorar. Né? Bom, agora nós temos que indicar o presidente da CCPAI. Temos o professor Evandro e o professor Ricardo. O professor Ricardo foi eleito unanimemente, tá? Anote aí. Quando é aclamação, assim. Assim, ó, eleição minuto. 1, 2 e já eleito presidente. Ricardo, mais uma, parabéns. 2 eleições simultâneas. E aí, na presidência, o professor Evandro e o professor Ricardo. Isso aí, ó. Que coincidentemente... Eu gostei do que tá na ata que foi eleito por aclamação. Assim tem que ser. Isso. Que coincidentemente foi eleito bem na hora que ele entrou, atrasado. Podemos indicar o professor Ricardo já como presidente da comissão. Meu Deus do céu. Pronto. Vamos falar primeiro que comissão é essa que eu não conheço. Deixa eu te explicar, Ricardo. Na verdade é o seguinte, você vai acompanhar o processo de seleção, né, dos alunos. Os alunos se inscrevem para o estágio do PAI, então eles têm 2 etapas, que é primeiro a fase de treinamento e depois a fase na qual eles vão exercer o PAI especificamente, né? Essa fase do exercício do PAI, da prática docência, eles recebem uma bolsa. A gente normalmente recebe 20 bolsas. E nós temos um conjunto de critérios, são 20 critérios de ranqueamento. A gente distribui as bolsas baseado nesse ranqueamento. De certo modo, percebe-se uma certa isonomia na distribuição e tal, entre os 3 programas, tá? Os critérios foram elaborados lá atrás, severamente escrutinados pelo professor Alex, que acompanhou bem isso lá atrás. Os critérios vêm sendo desenvolvidos ao longo do tempo, então se aplica esses critérios, você tem um servidor na Secretaria de Pós-Graduação que cuida de todo o trâmite, e vocês fazem as avaliações desse processo, e ao final, os alunos vão entregar os relatórios, tá? Esses relatórios. Então, tem que cobrar esses relatórios, cobrar a frequência, se faz um relatório, tem um servidor que dá todo o suporte para a elaboração desses relatórios. Vocês vão receber aí um conjunto de relatórios para fazer uma avaliação, tá? E, se potencial, adequações ou não, tá? Então, basicamente, essas são as atividades. Acontecem 2 ou 3 reuniões, no máximo, por ano, em relação ao PAI. É porque eu já fiquei lá 4 anos nesse processo, entendeu? Ok. É só um adendo, professor Ricardo. A comissão ela dá bastante trabalho no início, geralmente, dos semestres, tá? Do PAI. E nós vamos ter agora, no começo de janeiro, por causa da pandemia, teve todo um atraso aí no processo do PAI,
e agora no começo de janeiro a gente basicamente vai ter que encerrar o semestre passado e dar início no próximo semestre, tá? A Érica atualmente é a secretária da CCPAI, tá? Ela que dá o suporte para vocês aí. Apesar que a Érica vai ter um pequeno afastamento também no começo de janeiro, aí eu vou ficar auxiliando, tá? Mas basicamente é realmente o que o professor Amaury falou, né? Que também não é só, especificamente, as demandas não são só dos processos seletivos do pai, né? Eventualmente aparece alguma coisa no meio do processo, algum problema no estágio, entre o aluno e o supervisor, alguma coisa desse tipo. Estatisticamente, Matheus, não fica colocando medo no rapaz. Os problemas são bem pequenos. Eu não coloco também. Na verdade, não dá mais do que 5% dos problemas, não, tá? Senão ele vai desistir, eu vou ficar tirando, sobrar para mim de novo, entendeu? Não, já está eleito. Está eleito, não tem como voltar atrás, tá? Não, tem algumas intercorrências, mas são poucas também, né, Matheus? Não temos assim. Flui bem, tá? Né, Matheus? Sim, não, são poucos, tá? Dá um pouquinho. O que eu falei é só. O que é importante é, no começo dos semestres, é que a gente precisa de uma maior atenção por causa dos processos seletivos. Né? Exatamente. A classificação já está validado, porque já roda há anos e dá certo. A interveniência é pequena, né? Então, coloco aqui a indicação, por favor, vote no chat a indicação do professor Evandro ou professor Ricardo para presidência. No chat? Porque aí a gente conta os votos. Ricardo, eu já votei. Ricardo, já votei em você. A votação não tem que ser secreta? Como é que funciona? Não, acho que não. Precisa, Matheus? Não tem nenhuma norma nesse sentido. Matheus. Pode falar, professor. Atualmente, então, é a Érica que acompanha os alunos, correto? A Érica é a secretária, né? Ali na secretaria nós damos todo o suporte documental para os alunos, né? O que está acontecendo aqui é a indicação do senhor como coordenador da comissão, né, do pai. Você já pode até citar no seu relatório acadêmico aí, já tá? Fica tranquilo, tem mais um pontinho. Não, eu só pergunto porque acho que eu vou precisar falar com ela, né? Isso. A Érica vai te dar depois todas as orientações, passa toda a agenda, dá um ótimo suporte lá no trabalho lá. Eu acho muito bom, professor Ricardo. A gente pode marcar aí até uma conversa online aí, a Érica, eu ajudo também, falar com o senhor, passar as informações sem problema nenhum. Nunca mais você chega numa reunião atrasada. Parabéns, professor Ricardo. Bom, então temos aqui o voto da Adriana, da Janaína, Ricardo, João, Márcio e o professor Amaurixo. A culpa sou eu, voto o professor Botelho também, Rosiane. Então, acho que unanimemente você foi indicado, né? Ele se absteve da votação, acredito, porque não estou vendo o alto voto aqui. Eu me abstenho. Ele se absteve da votação perfeitamente. Vamos lá, então. Professor Ricardo, indicado como novo membro e presidente da CCPAI pelo período de quantos anos? 2 anos, Matheus? Não existe um mandato, ele pode continuar como coordenador enquanto for membro da CPG, mas existe... Mas se vocês quiserem, vocês podem determinar aqui um período para a gente... Não, fica tranquilo. Deixa o professor Ricardo está participando tanto da CCP, da CPG, é uma participação muito boa lá, e eu acho que é um rapaz aí que vem contribuir muito com o processo, né? Tem muita expectativa, né, de gente boa aí no processo, eu acho que vai ser legal. Perfeito. Podemos, então, dar encaminhamento no próximo item, Matheus? Tudo bem aí? Já anotou? Vamos lá, então. Passando para o item 1.1.4, procedimento para acompanhamento e avaliação de atividades de estágio. A gente colocou novamente aqui a norma de estágio, porque nós tivemos aí um pedido de estágio pela economia. Só que aí o proponente lá retirou o pedido de estágio. E a gente gostaria de saber se a gente vai começar vai manter e rediscutir essa norma de estágio, porque
2 programas não têm essa previsão. O programa de contabilidade e o programa de administração não têm a previsão de estágio, somente o programa de economia. Então, a gente vai rediscutir isso, essa norma, ou deixamos isso quando oportunamente tiverem candidatos. Porque nós tínhamos colocado que quem era o responsável, que ficou aprovado na última reunião, que seria o coordenador do curso, o orientador do aluno seria o responsável. Correto, Matheus? Tem mais algum ponto? Professor, na verdade não é rediscutir a norma, né? É que como nós nunca tivemos nenhum processo de estágio, a gente precisa definir 2 aspectos. Esse foi definido na reunião passada, como o senhor disse, quem que vai ser o supervisor do aluno vai ser também o orientador, vocês definiram, né? O que a gente precisaria definir agora é porque na resolução da USP, ela determina que a cada 6 meses o aluno precisaria apresentar um relatório das atividades que ele está desenvolvendo durante o estágio. Isso tem que ser apreciado em algum colegiado. A norma fala que seria a comissão de graduação ou órgão equivalente, né? Aí nós precisaríamos definir aqui se esse órgão equivalente vocês vão entender pela CPG ou pela CCP, né? Mas isso, de novo, só se vocês quiserem fazer a discussão, porque atualmente, como foi retirado o pedido de estágio que vinha caminhando, não há nenhum pedido a ser analisado nesse momento. Eu acredito, como a título de sugestão, assim, até porque os 2 programas não têm essa previsão. A gente teria que pedir uma alteração do nosso regulamento, da economia, da contabilidade da administração, para incluir, né? E essa possibilidade, ela está surgindo na universidade, que é o estágio para pós-graduação, tá? Agora, essa questão de procedimentos de acompanhamento, eu acho que esse acompanhamento tem que ser da CCP, né? Eu acho que não pode ser para a CPG. Ok? Matheus, temos que colocar em votação? Ou era só... Acho que sim, né, professor? Vocês vão decidir quem vai ser o órgão equivalente à CG para fazer o acompanhamento das atividades do estágio. Então, vamos colocar em votação. Faz mais sentido que a Mauri falou, na CCP mesmo. Vota se é na CCP, Mauri. Isso, estou colocando aqui que a CCP será o órgão equivalente para o acompanhamento aqui dos casos de estágios, né? Para futuros pedidos, né? Porque CCP, Alex, Márcio também CCP, João, CCP, botei no CCP, eu voto na CCP, claro, professora Janaína, CCP, João também, Adriana, acho que deu unanimidade aqui, professor Ricardo, CCP, Ricardo e Rosiane, CCP, aprovado por unanimidade, né? Então a CCP será o órgão aí do acompanhamento e avaliação das atividades. Perfeito. Vamos lá. Então, passamos por item 1.1.5, que é o parecer de reconhecimento de título obtido no exterior. O interessado é o André Haroldo Freitas de Moura, da Universidade de Birmingham, da Inglaterra, e o parecer favorável ao reconhecimento do professor Botelho. O professor Botelho gostaria de dar trazer algum esclarecimento? Não, o modelo de parecer é bem sucinto, são 4 tópicos. Um é a avaliação da instituição, e o paralelo é que deve ser sempre de acordo com o nosso programa. A University of Birmingham, Universidade de Birmingham, acho que não tem nem o que falar, eles têm bastante tradição, estão bem ranqueados. Nas atividades acadêmicas desenvolvidas, em termos de quantidade de disciplinas, áreas das disciplinas também são bastante condizentes com o que a gente tem no nosso programa, em termos de quantidade de créditos e aspectos metodológicos, e do mérito da disciplina também foi uma tese de junção de 3 artigos, que está bem alinhado também com o modelo que a gente tem no programa. Então, assim, acho que deixa bem claro que atende os 3 requisitos de mérito aí na conclusão, faz jus aí ao título de doutor. Mais alguém gostaria de mais algum esclarecimento? Não havendo, vou colocar em votação, né? Em votação, os que concordarem permanecer como estão, votos contrários e abstenções, abram o microfone e se manifestem. Bom, aprovado, então, o parecer do professor Botelho por unanimidade.
Bom, então vamos ao item 1.6, 1.1.6, que é a discussão sobre o oferecimento das disciplinas do primeiro semestre de 2020, presencial à distância. A título de esclarecimento, nós tínhamos na reunião de novembro da Câmara Curricular, o professor Carlotti tinha mencionado da possibilidade de que o primeiro semestre seria à distância, né? Mas isso tinha gerado muita dúvida, né? E agora, na última reunião da Câmara Curricular da quarta-feira passada, ficou esclarecido que isso é uma decisão das CPGs. As CPGs vão optar se vão querer fazê-lo a presencial ou à distância. Tendo em vista que nós ainda não temos autorização, né, para fazê-lo presencial. Né? No nível da pós-graduação, nós não temos essa autorização ainda. Se a gente opta por este modelo, vamos ter que aguardar até o desfecho de março, né, ou de fevereiro para isso. Título só de esclarecimento, a maioria dos programas, né, via CPG, já se manifestaram que vão realizar o segundo semestre à distância devido à insegurança sanitária que ainda existe. Tá? Primeiro, né, professor? O primeiro semestre, desculpa. Então, valeria para os programas do primeiro e segundo trimestre, e agora o segundo semestre não. O segundo semestre, caso ainda CPGs adotem, ainda continuarem, precisará de autorização da Câmara Curricular, tá? Neste caso, nós vamos utilizar, caso esta proposta de à distância seja apreciada e aprovada por vocês, nós vamos utilizar o mesmo procedimento, né? Vai preencher aquele formulário, né, que foi desenvolvido lá na época com o professor Dutra, e nós vamos encaminhar isso para aprovação em bloco lá pela reitoria, tá? Pela pró-reitoria, desculpa. Não precisa mais ir para a pró-reitoria. Nós que não precisa mais, exato. Aí uma coisa que a gente precisa decidir era justamente como que vai ser a análise desses formulários. Eu acho que eles ratificam isso lá em bloco, sabe? Eu não lembro agora. Eu vi isso lá. O último semestre eles só pediram para que a gente comunicasse eles as disciplinas que seriam oferecidas à distância. E as que não seriam oferecidas, ou seriam oferecidas presencialmente, é como o senhor disse, a gente não tem autorização. Porque eu não participei desse período, que eu não era membro ainda, então por isso que eu na minha cabeça ainda estava aqui que a gente apreciaria isso em bloco lá. Tá ok. Bom, então eu queria ouvi-los e depois colocar em votação. Professor João, professor Alex, Márcio, você? A economia tem uma demanda porque a gente tem o curso de verão, né? Tá aqui, estatística e matemática começa em fevereiro já. Então, isso em distância, né? Uhum. Olha, eu acho que a gente tem que oferecer tudo à distância. É o novo normal. É o excepcional agora se a gente conseguir voltar. Perfeito. Também concordo aí com meus colegas, eu acho que a incerteza é muito grande, melhor já deixar definido a hora como vai ser e vamos fazer assim. Mas uma dúvida, Mauri, a gente aprovando a possibilidade de ser online, é obrigatório que todas sejam? Ou a gente vai abrir a faculdade, né, o professor escolhe se ele vai fazer online ou não? Eu acho que, assim, existem professores e docentes que são de grupos de risco. Então, na minha opinião, teria que ser o mais conservador possível, quer dizer, pelo menos dar a faculdade para o professor, né? Ele escolhe. Então, os programas Mas como que é? É para todos? Os programas não estão oferecendo um modelo híbrido, até porque não tem autorização ainda de funcionamento. Essa figura do modelo híbrido ia depender das diretrizes aí do Comitê de Covid da USP, né, autorizando, né, esse acesso às unidades, às aulas. Ainda nós não temos isso. Eu conversei bastante com outras CPGs, pessoal da veterinária, pessoal da medicina, pessoal de engenharia. O pessoal basicamente está aprovando à distância, não foi levado ninguém está fazendo modelo híbrido, sabe? A partir... Porque perdão, é só para completar, porque na graduação as aulas só começam em abril, e ainda não está definido isso, mas tem até abril para definir, e aqui no caso a gente tem disciplinas começando, como o professor Márcio disse, em fevereiro, e outras em março, né? Teria que decidir. Perfeito. Alex? Eu acho que é uma discussão inexistente, né? Mesmo que você falar, não, vamos fazer presencial, quer dizer, vai ser overruled, né? Uhum. Então, e se mudar alguma coisa, nós vamos ficar sabendo, faz uma nova reunião e decide algo diferente.
Mantém online e acabou. Eu acho que sim, se tiver alguma mudança aí, uma vacinação em massa, vai que, né, cai aí 200 milhões de doses aí do céu, né? E Deus acima de todos, desce 1 milhão de doses aí, resolve o problema. Mas acho mais difícil. Mas eu acredito que isso, se tiver alguma mudança, a gente pode ir em fevereiro, na nossa reunião da CPG, a gente rediscute, né? Mas eu acho que, como o professor Márcio colocou, ele já tem demanda aqui agora já para janeiro, né? Tá? Bom, então, em votação, né, os que forem favoráveis a oferecimento do calendário do primeiro semestre à distância permaneça como estão, os contrários e abstenções que se manifestem. E os alunos, representantes dos alunos, eu não ouvi os representantes dos alunos. Tá? Eu concordo em manter da forma que está, à distância. Perfeito. Adriana, você gostaria? Professora Mauri, eu faço parte da comissão também, junto da FEA, né, de curso retorno. A gente retornou, né, um passo atrás aí dentro dessa questão de retorno presencial. Então, acho que não faz muito sentido mesmo pensarmos em retorno presencial nesse momento. Perfeito. Ok, então aprovado o Matheus por unanimidade, tá? Então, professor, só para confirmar, então, pelo que o senhor falou, a forma como será autorizado o oferecimento à distância vai ser mantido o formulário que nós tínhamos anteriormente, certo? Nós vamos pedir para que os docentes façam antes de iniciar as disciplinas, é isso? Isso, a gente já poderia encaminhar para todos os docentes para que eles já preparassem isso. Tá? Sim, já mando entre hoje e amanhã, professor. Aí a avaliação desses formulários o senhor mesmo vai fazer, é isso? Isso, eu faço do encaminhamento. Beleza, ok. É porque lá tem um método, só para explicar o cronograma, o método, as pessoas eu acho que já tem um ganho de escala aí, vai ser bem tranquilo. Isso vem das discussões que o professor Dutra tinha trazido lá, né, desde março, de que foi uma orientação da pró-reitoria, né, de que houvesse uma espécie de contrato com os alunos, né, de o que vai ser oferecido, de que forma, né, garantir o acesso de todo mundo, esse tipo de coisa, né, que eu acho que está no formulário aí. Mas eu mando, ainda essa semana eu mando para todos, e vou solicitar, então, que seja encaminhado para que o senhor possa olhar antes de começar a disciplina, professor. Posso sugerir uma semana antes de iniciar a disciplina? Sim. Ok. Para a gente, pelo menos, se tiver algum item, falou, completa aqui, porque acho que ficaria melhor e tal, se tiver que fazer algum feedback rápido, assim, e o professor tiver que ajustar, acho que ficaria adequado. Os itens 1.2, 1.3, agora o 1.4 eu não estou visualizando ele, depois esperar o Matheus terminar aqui. Beleza. E o item 1.4, sobe um pouquinho mais, Matheus. Bom, o item 1.3 e 1.4, a gente não teve itens relacionados à gestão do PPGAL e do PPGCC, né? Então, passamos para o item 1.4, talvez temos ele em pauta suplementar, mas isso ao final a gente inclui. O item 1.4, gestão do programa de pós-graduação em economia. O item 1.41, conferência de títulos, né, de graduação. São duas conferências, tanto o item 1.41 como o item 1.42, tá? Eu só trouxe eles aqui, professor Márcio, só para que, como o parecer do senhor ficou bem sucinto, né, se o senhor tinha alguma consideração a respeito, porque o parecer, o senhor fez uma avaliação dos currículos da instituição, mas foi bem objetivo, e a gente queria que o senhor tinha algum destaque para dar aqui. Nos dois casos aí, os programas, com certeza, são títulos de graduação válidos, e eu avaliei o currículo da universidade, então ok, né? São coerentes com a gente tem a ver com um curso de economia aqui no Brasil, né? Tem um pouquinho de diferença num dos casos aí, que é engenharia econômica, mas é equivalente, sim, né? Ok, né? A gente faz essa conferência porque mais à frente, se alguém tiver algum questionamento ou outra instância a respeito, porque como existe um processo de reconhecimento de diploma, eu sei que, né, quem o fez e como o fez, entendeu? É só basicamente isso. Então vamos colocar alguém quer mais algum esclarecimento?
né? Até porque esses alunos vão cursar o curso de contabilidade, de economia, se forem passarem no processo seletivo, né? Não, a Karen passou. A Karen Karen foi- passou. Tá. O outro não. outro não, Pois Moisés. Ok. Então, vou colocar em votação. Se alguém não tiver, nem quiser não sentir necessário mais nenhum esclarecimento, em votação o item 1.41 e o item... Só para eu entender, a Karen passou em qual na Ampec, Márcio? Ela passou no doutorado, né? Via Ampec. Ah, esse é doutorado. E- Tá, mesmo assim ela teve que fazer Ampec. É. Ok. E ela está terminando o mestrado na Federal da Paraíba, né? Então já passou por lá também isso. Né? Entendi. Perfeito. Então, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Abstenções e votos contrários, abram o microfone e se manifestem. Né? Então, a CPG aqui, então, aprovado por unanimidade, os 2 itens de conferência dos títulos de graduação. Agora, passamos para os itens de aprovação em bloco, tá? Aprovação em bloco do referendo de retificação do edital, referente ao processo seletivo, né, do primeiro trimestre de 2020, prorrogação das inscrições, foi aprovado pela de referendo. O item 1.6, nós não temos demanda, pauta, e o item 1.7, também aprovação em bloco, retificação do oferecimento da disciplina Organização Industrial, né, que basicamente alterou as datas, é isso, Matheus? Só para... Isso, alterou as datas aqui de oferecimento, também foi aprovado por lá de referendo, tá bom? Em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções se manifestem. Aprovado, item 1.8, aprovação em bloco também, referente às atas de defesa, com aprovação unânime. Então, aqui nós só temos uma, né, que é do aluno Fabrício, orientado pelo professor André Aquino. Também foi homologada de referendo, né? Também em votação, quem concorda permaneça como está, e os votos contrários e abstenções se manifestem. Aprovado. Itens para aprovação em bloco não há. Passamos, então, à pauta suplementar, ok? Pedimos autorização para a inclusão da pauta suplementar. Tudo bem? Bom, não houve manifestação contrária. O item 4.1, né, gestão da pós-graduação. O item 4.2, né, gestão da pós-graduação de administração. Resultado do processo seletivo do mestrado, primeira turma de 2020, conforme edital, aprovado pela CCP. João, algum destaque? Algum recurso? Algum litígio? Janaína? Beleza? Não, tudo certo. Tá, beleza. Ok. Então, Matheus, pode voltar lá para aquele ponto para nós, tá? Em votação, o resultado do processo seletivo, quem concorda permanece como está, votos contrários e abstenções, abra o microfone e se manifeste. Aprovado. Homologação da eleição da professora doutora Lara como suplente de coordenação do programa em virtude do encerramento do mandato da professora Janaína, eleição realizada na CCP em 3/12/2020. Em votação também. Aqueles que concordam permanecem como estão, abstenções e votos contrários se manifestem. Aprovado. Passamos para o item 4.3. Eu estou indo mais rápido, porque são itens que não necessariamente não merecem, a menos que vocês, por favor, se manifestem caso tenha alguma necessidade de esclarecimento adicional. Imagina que eu quero me congratular, Amaury, pela condução da reunião. Ok, obrigado. No item 4.4, não houve pontos adicionais na gestão do programa de economia, além dos que já foram apreciados. Você pulou 4.3, professor. Desculpa. Perdão, então vamos lá. Gestão de programação da contabilidade, eu pulei mesmo. 4.3, um termo de aditivo ao convênio estabelecido. Isso aqui é importante. Poxa, eu estou envolvido nisso aqui. Eu botei, eu estou deixando para trás o jogando o bebê fora. Termo de aditivo ao convênio estabelecido entre o programa de pós-graduação da contabilidade com a Universidade Federal do Pará para o desenvolvimento do DINTER, né? Bom, alterado o projeto para permitir a abertura de vagas remanescentes a mestre da região norte.
Deixa eu só trazer um esclarecimento. Nós fizemos o processo do DINTER, com a Universidade Federal do Pará, terminamos o processo, e aí eles têm que fazer a ANPAD, e eles obedecem o mesmo critério de entrada aqui de Ribeirão Preto e do DINTER, né, o critério de seleção de nota de ANPAD, e o que se observou que o tempo ficou muito curto, né, e basicamente nós não teríamos como preencher as vagas. Então, uma das alternativas é que, potencialmente, o professor mais velho, que está lá mais tempo, está um pouco mais enferrujado e tal, pode ser que nós tínhamos uma demanda de 23 professores, mas ao final só 5 prestaram a prova. Então a gente tem uma dilatação maior de prazo e a gente pudesse aproveitar mais, porque tem outras universidades estaduais, públicas e federal, rural federal, né, que pudesse também participar desse processo, já que é uma forma de contribuição para o desenvolvimento profissional de profissionais da área de contabilidade da região norte. Então, professor, só uma correção, na verdade, o processo seletivo ainda não aconteceu, né? Parece que há uma demanda só de 5 pessoas, é isso? Perfeito. Bem lembrado. É porque quando a gente recebe as notas da ANPAD, a gente recebe as indicações, né? E naquele momento só tinha, nós estamos oferecendo 15 vagas e só tinha 15. A própria Universidade Federal do Pará, a reitoria, fez uma solicitação para nós que, caso elas não preenchessem as 15 vagas, as vagas remanescentes poderiam ser destinadas a professores da região norte. Ela, como vai custear, ela pediu se isso poderia ser feito, esse aditivo. Nós fizemos uma consulta ao professor Nil e a Ana Paula, e eles não trouxeram nenhum empecilho. Eles acham que isso é possível, sim, e bastou. Então, fizemos todo esse tratamento com a reitoria da Universidade Federal do Pará, e estamos propondo, então, aqui, exatamente esse adendo, que as vagas remanescentes, né, que dedicadas à Universidade Federal do Pará, possam ser preenchidas, né? Então, nós vamos mandar esse aditivo do convênio para ser apreciado de forma definitiva, mas a gente precisa passar em todas as instâncias. Nós já passamos na CCP, passamos no Conselho de Departamento, né? Tivemos anuência da chefia de departamento, estamos passando aqui hoje, vai passar na congregação também para adentrar. Então, é isso que a gente está em votação, tá? Botelho, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, Mauri, acho que é bem o que você colocou aí, a motivação é justamente para fazer a abertura dessas vagas remanescentes, né, dado que teria aí uma certa expectativa de ociosidade de vagas, e a gente já tramitou isso pela CCP, como não daria tempo, porque a reunião desse mês do departamento vai ser só na sexta-feira, depois, inclusive, da congregação, a gente fez um pedido aí para um ad referendo da chefia, que já foi encaminhado, e aí agora é só dar um encaminhamento aqui para passar na congregação também. Obrigado. Perfeito. Se alguém necessita de mais algum esclarecimento, eu vou colocar em votação. Professor, só tem essa questão, eu até acabei esquecendo de falar com o senhor sobre isso. Como vocês, então, estão abrindo a possibilidade de mestres da região norte poderem aplicar, né, nas vagas remanescentes, a gente precisa definir como é que vai ser comprovado isso, né? Eu imagino que é óbvio, mas só queria consultar vocês. Nós vamos exigir, então, um comprovante de residência, alguma coisa assim, dos inscritos, que comprove que ele reside em alguma cidade da região norte, é isso? Exato. Se me permite, Mauro, eu acho que poderia até complementar um comprovante de residência da região norte ou um comprovante de vínculo com uma instituição da região norte. Perfeito. Às vezes ele é professor ou trabalha, né? Aí eu acho que também serve. Bem lembrado. Vínculo de trabalho, professor, seria isso? Uhum. Isso. E não necessariamente instituição de ensino, pode ser qualquer tipo de instituição ou é de ensino? Não ficou limitado, não. São as vagas remanescentes. A gente tem uma expectativa, né, de entre 10 e 12, tá? Que é basicamente a nossa expectativa. Então, teoricamente, assim, é a nossa expectativa, tá? Não está dito lá que é prioritariamente se der 15 candidatos e os 15 atingirem o coeficiente, não tem nenhuma vaga remanescente. Serão preenchidos com os candidatos da Universidade Federal do Pará.
Caso eles não atinjam os coeficientes mínimos na avaliação, né, para adentrar ao programa, aí as vagas remanescentes poderão, né, ser preenchidas, tá? Ok, professor, depois então eu vou passar essa informação para a Rose, porque aí na hora que o programa for discutir o edital, né, precisa ser incluído esse item no edital para que os inscritos façam a comprovação já na inscrição. Né? Isso. Assim como para as vagas normais, né, eles vão ter que comprovar o vínculo com a instituição conveniada, né, que é a UFPA. Exato. Perfeito. Obrigado, Matheus. Bom, então vou colocar em votação, né, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, abram o microfone e se manifestem. Bom, então aprovado. Passamos então para o item 4.5, o item 4.4 não houve item para apreciação, que é aprovação em bloco, né, para referendar ou referendo de atas de defesa com aprovação unânime, tá? Então, aqui da defesa do Gabriel Couto, orientado pelo professor Fábio Gomes, homologado ad referendo, e também a do Vander da Silva, orientado pelo professor Luiz Guilherme, tá? Em votação, os dois referendos, tá? Votos contrários e abstenções que manifestem. Bom, aprovado. Itens para aprovação em bloco também, né? Referendar a sugestão de bancas, né, para a defesa de doutorado, da aluna Gabriela Souza Assis Ferreira, né, orientada pelo professor André Costa. Todos esses aspectos relacionados à banca e composição, João, estão de acordo? Tem algum? Não, todos foram conferidos pelo senhor. Perfeito. Tá, passamos então para o item 4.6.2, referendar a sugestão de banca também, referente a Denise Pereira da Silva, aprovada, né, pela CCP e a de referendo pela CPG. Aqui é só referendar, né? Orientado do professor João também. Itens conferidos, ok, próprio, né, orientador. Passamos para o professor, só um registro que eu acho que é importante. Essa é a primeira banca que nós estamos aprovando já no novo formato, né? É uma banca de doutorado com 3 membros, que é de acordo com o novo regulamento do programa. Acho que é até importante para o senhor, professor João, para o senhor não estranhar. É verdade. A Denise pediu mudança para o novo regulamento, e o novo regulamento prevê uma banca de doutorado com vestibulares mais a presidência do orientador, sem direito a voto. Então, é a primeira banca que acontece nessa moldura, né, conforme definido no novo regimento. Perfeito. Excelente, professor João, parabéns, eu acho que esse é o caminho, entendeu? Gosto muito dessa ideia de 3 membros, né? Vamos, então, ao item 4.6.3, referendar a sugestão de banca também, julgadora de do Caio Couge. Sim, o professor, só antes que eu me esqueça, professor João, o senhor vai se abster na votação dessas bancas, porque acho que são todas do senhor, né? Eu abstenho nos 2 itens. Isso, 2 itens abaixo. No item 4.6.3, referendar a banca do Caio, orientador, o professor João também, neste caso ainda 5 membros, né, do modelo do regime regulamento antigo. Próximo, Matheus, pode descer também. Referendar aqui a sugestão da comissão julgadora da banca do aluno, Lucas Madureira dos Anjos, orientador, professora Cláudia Souza Passador, também já no novo modelo, né? Ok, 5 bancas ou 4 bancas em votação. Alguém que forem favoráveis ao referendo permaneça como estão, abstenções e votos contrários, que abram o microfone e se manifestem. Perfeito. Temos... Matheus? Você voltou? Tudo certo, professor. Agora o senhor quer ir para os comunicados? Votamos o expediente, então, certo? Isso. Aí nós temos os comunicados, palavra aos membros e discussão da ata. Tá bom. Vamos discutir a ata, porque aí a gente já coloca que são itens de votação, né? Todos leram a ata 177.
alguma sugestão de revisão, alteração, algum item, alguma impropriedade? Eu não li a ata, nem recebi a ata, né? Ou eu tinha acesso, porque eu fui convocado como suplente e Acho que 2 você- dias, um dia atrás. Né? Tava na pauta, professor. Ok, eu não li, então... Eu tenho acesso agora, se eu quiser ler? Sim, sim. Como é que eu faço para No pegar? e-mail de convocação tem um link do Google Drive, professor, aí o senhor consegue acessar. Tá, posso então sugerir, porque na verdade não veio um e-mail de convocação, veio um e-mail se eu me pergunta, um e-mail da secretaria perguntando se eu podia ir como suplente. É que abaixo tinha o e-mail de convocação do seu titular, aí lá tinha todas as informações. Tá bom, só um pedido, tá? Eu passei batido porque eu simplesmente não sabia que esse era o procedimento, que ali tinha a ata para leitura. Ela fica no Nereu também, ou Matheus? Eu fiquei na dúvida agora, porque da CPG e da COPGR da Câmara Curricular eu uso sempre lá. Não, professor, o Nereu ele é um sistema, ele é bem limitado, ele não permite, por exemplo, que você coloque mais de um anexo, ele dá erro de configuração de texto, então a gente optou por não adotar o Nereu para colocar a pauta, né? A gente cria uma pasta no Google Drive e dá acesso para qualquer pessoa que receba a convocação através do link, né? A gente achou mais fácil, apesar a composição da comissão, ela é mantida atualizada no Nereu, só não é usada para pauta. Ok. A Adriana está com a mão levantada. Adriana, por favor. Não, é que como eu não participei da reunião, eu sou suplente, então eu vou me abster. Perfeito. Temos mais alguma abstenção? Alex, eu vou me abster também. Tá perfeito. Bom, em votação, a ata da 77ª reunião. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, que abram o microfone e se manifestem. Perfeito, aprovados. Passamos, então, aos comunicados. Se eu bato meu recorde em 12 minutos. Hein? Bom, vamos lá. O primeiro item, estágio de alunos na pós-graduação, nós já tratamos, né, Matheus? Podemos pular esse? Acho que é só bom enfatizar, né, professor, porque só a economia... existe essa resolução 5528 de 2018, né, tá errado isso aqui, ela não é... Não, desculpa, ela é de 2009, mas ela foi alterada por uma resolução de 2018, e nessa resolução a USP determina que para o programa aceitar estagiários fora de docência, né, que é exigido pelas bolsas, o programa tinha que constar isso no regulamento, e só a economia colocou no regulamento, tá? Então, os outros programas, se desejarem receber estagiários fora de instituições de ensino, tem que promover a alteração dos regulamentos para incluir um pequeno texto permitindo que os alunos realizem estágio. Então, tem que fazer o processo de retificação do texto do regulamento, é isso, Matheus? Isso, professor. É aquela burocracia toda, né, para fazer uma retificação de regulamento, né? Mas como esse é um item bem simples, se vocês pretenderem fazer, professor, eu sugiro que vocês discutam lá na CCP e nos informem, a gente consulta a Pró-Reitoria para ver se tem alguma forma de fazer essa retificação mais rápida. Apesar que a demanda é muito baixa, viu, professor? Até hoje, desde 2018, nós temos essa resolução válida, e foi o primeiro pedido que nós tivemos agora, e foi retirado, né? A pessoa desistiu. Não, é do nosso interesse, porque eu acho que esse tipo de coisa vai pegar a partir de agora. Ok, aí vocês podem falar com a gente que a gente consulta. Alunos da pós-graduação como estagiários. Vamos encaminhar, Matheus, fazer um encaminhamento para os CCPs discutirem isso sobre a inclusão e solicitação de modificação dos seus regulamentos, tá? Pode deixar, professor, eu mando uma mensagem, então, para os 2 programas que não têm, pedindo para que eles coloquem em discussão nas CCPs, para alterar o regulamento. Eu consulto a Pró-Reitoria antes para verificar se tem alguma forma mais rápida de fazer também. Complementar, mas se você pudesse mandar o texto da economia, como é que ele está, só para a gente ter como base. Legal. Pode deixar, professor. Obrigado.
Maravilha. Podemos, então, passar para o próximo. Matrícula do primeiro semestre, a gente tinha conversado com a Secretaria de Pós-Graduação aqui, e a gente entende como as matrículas, elas acontecem em março, e nós temos demandas anteriores, a gente pode realizar as matrículas dos alunos das disciplinas que iniciam antes desse período, e também tem o período de diferimento das matrículas pelos orientadores, né? O que acontece? Nós solicitamos à Pró-Reitoria se daria para antecipar a abertura da matrícula online, para ela ser feita de forma online definitiva, né? E não feita no papel, e isso, basicamente, o Matheus pode explicar um pouquinho melhor como que é o procedimento. Infelizmente, a Pró-Reitoria diz que não tem como fazer uma alteração no sistema, no Janus agora, qualquer alteração tem que ser pedida no mínimo com 6 meses de antecedência, e que está sendo desenvolvido na universidade a relação matrícula e disciplina. Se você abre a disciplina em janeiro, a matrícula já vai ficar vinculada à disciplina, até foi uma das sugestões que foi encaminhado por essa secretaria aqui da FEA. Foi um dos que também encaminhou isso, não sei se teve outras encaminhações, mas essa sugestão foi encaminhada aqui também por essa secretaria. Tá? Isso está em desenvolvimento, infelizmente eles não poderiam atender a nossa demanda nesse momento. Então, cada orientador precisará assinar as matrículas dos seus alunos, bem como a secretaria precisará fazer manualmente. Isso pode haver um excesso de demanda de trabalho próximo ao início das disciplinas. Porque eu fiz a proposição, falei, mas lá atrás eu perguntei para vocês disseram que era para empurrar a matrícula para frente. Agora vocês estão pedindo para trazer de novo para janeiro, fevereiro? Falei, professor, infelizmente, desculpa, mas eu não estava aqui, eu não sei, eu não participei dessa discussão, mas assim, talvez isso seja só um problema nosso. Será que não tem isso em outras secretarias? Aí ninguém abriu o bico, ninguém falou nada, eu fiquei sozinho com a proposta. Ou seja, perdi de 47-0, né? 47-1. Então, nem foi apreciado. Então, é só para ter ciência que os orientadores podem ter demandas específicas em função desse processo de matrícula. Matheus, por favor, alguma complementação, algum esclarecimento adicional? Sim, professor, a gente vai ter problemas com isso para as disciplinas dos programas que vão começar em março, tá? Por quê? Porque a gente só consegue colocar no sistema para que os alunos tenham acesso à matrícula através do sistema Janus para as disciplinas que comecem depois de 23 de março. Então, todas as disciplinas que começarem antes disso, as matrículas vão ter que ser feitas, entre aspas, manualmente. Então, isso vai gerar duas demandas, né? Primeiro, cada orientador vai ter que, de alguma forma, assinar o formulário do seu orientado, autorizando a matrícula, né? Só que vai ser feito online, porque agora a gente tem aquele novo sistema de requerimento para os alunos, né? O aluno, então, vai pegar a assinatura de vocês digitalmente, aí vai submeter para o sistema de requerimentos e a gente vai fazer, né? Agora, a demanda que vai gerar provavelmente agora no final de fevereiro, começo de março, vai ser uma demanda muito grande para a secretaria, né? Então, a gente está preocupado se isso não vai atrapalhar todos os nossos demais processos da secretaria. Mas não tem o que fazer, né? Inês é morta, então... acho que só é bom informar que os orientadores vão ser demandados a autorizarem as matrículas dos alunos, e nós da secretaria podemos ter problemas ali no final de fevereiro, começo de março. Ok, vamos então para o próximo item, que é o acompanhamento dos egressos. A Universidade de São Paulo, ela, junto com a Alumni, desenvolveu um questionário que vai ser aplicado a cada 2 anos, então aplicou-se agora, daqui 2 anos vai aplicar de novo, tá? Com a ideia de não ter trabalhos individualizados pelos programas de pós-graduação no acompanhamento do egresso. Foi enviado para vocês o relatório com as respostas dos respectivos programas, que acabei encaminhando os 3 programas para vocês terem um comparativo. Infelizmente, o nível de resposta ainda é muito baixo em relação à questão do egresso, e a única coisa que a gente pode fazer é tentar sensibilizar os orientadores a pedir para os seus orientados responderem o questionário. É sempre dos últimos 10 anos só. Tá? Eles vão trabalhar sempre com os últimos 10 anos. A gente mandou também a planilha com os resultados por áreas para vocês elaborarem. Isso acho que talvez seja importante citar nos relatórios de fechamento do Qualis, tá? Então, foi suprimido aí o número USP, tá?
para essa lei de proteção aos dados, mas se vocês precisarem, quiserem fazer algum acompanhamento, essa informação pelos alunos dos respectivos programas podem ser solicitadas, elas vão ser encaminhadas, tá? A única recomendação que foi feita é que, tampouco, assim, que a gente não utilizasse os dados além do relatório Sucupira, né? Nem para utilização de aplicação de outros questionários, ou ceder para professores que fazem pesquisa com egressos, nada dessa natureza. Até a universidade tem uma preocupação aí com a questão da segurança dos dados das pessoas, tá? E acho que é isso, acho que ela basicamente tem algumas informações interessantes. Tem também o link da apresentação que foi feita, dos resultados. Eu não sei se eu mandei o link, Matheus, naquele e-mail, nós mandamos o link da apresentação dos dados. Se não, eu encaminho para você. É bem interessante, é um dado na Universidade de São Paulo, que os alunos, eles, aonde eles estão, né, por perfil, né, se estão trabalhando, se viraram professores, etc. Tem um dado interessante que os alunos dizem, nós saímos muito melhor do ponto de vista conceitual e metodológico, sentiram isso, mas os alunos sentiram que não saem tão bem do ponto de vista didático-pedagógico, ou seja, para dar aulas, eles não se sentem tão preparados quanto eles se sentem preparados em conhecimento e metodologia para se fazer pesquisa. Outro aspecto que eles não consideram também bem inferior, esses índices, por exemplo, estão na faixa de 90%, e os índices de preparação pedagógica, né? Por exemplo, ler e escrever, eles sentem que tiveram 90% o índice, numa escala de 0 a 100, eu acho que é essa escala que ele utilizou, como os alunos se declaram muito melhores em escrevendo melhor, conceitualmente melhor, muito mais preparados tecnicamente. No entanto, não se sentem preparados para falar em público e nem para ministrar aulas, tá? Está no resultado aqui do acompanhamento, bem ao final lá, tá? Então, basicamente, são resultados aí que vocês podem observar onde os alunos de vocês estão. Infelizmente, nós tivemos poucas respostas, né? Mas isso foi a USP como um todo, né? Foi 12% a taxa de respondentes, tá? É uma coisa que a USP deve implementar, deve fomentar, tem já o conjunto de benefícios da aluna, então ela quer que os orientadores façam esse trabalho aí para ajudar. Mauri, oi. Posso dar uma sugestão? Diga. Eu acho que a bola veio quadrada, entendeu? Com relação a incluir, a colocar o orientador na jogada, né? E pedir seu apoio aí para ter um índice maior de respostas. Acho que deveria vir um e-mail da ACCP para os alunos, né, que foram orientados, com cópia para esse professor, entendeu? Você esperar que o professor vá lá, vai levantar, quem foram meus orientados, né, desde 2007, pegar o e-mail, colocar o e-mail, escrever o e-mail, entendeu? Assim, é mais uma daquelas coisas. Mas é só mais uma coisinha. Não é, a gente sabe que a gente fica trabalhando 12 horas por dia, né? Então, eu acho que a bola veio quadrada, entendeu? Eu acho que se viesse um e-mail da CCP, assim, aí nós iríamos lá, respondia, dar um reply all, né? E reforça, gente, vamos responder aí que é importante. Tá? Então, assim, a minha sugestão, né? Perfeito. Para que se consiga aí um apoio, um índice mais alto de resposta. Professora Mauri, acho que tem aquela informação que eu falei para o senhor, acho que é importante, né? A gente tem, professor Alex, uma demanda que nós já passamos para o escritório do Alumni, de liberar para nós os nomes dos alunos que estão na base de dados e que não estão nas bases de dados, porque nós temos uma funcionária que foi cedida lá para a nossa sessão, pela diretoria, com o comprometimento de que ela atuasse nessa questão dos egressos, né? Então, a gente iria fazer uma tentativa de atuar ativamente nisso, né? Ligar para egressos pedindo para que ele faça o cadastro, mantenha atualizado, né? O problema é que o escritório, eu acho que, na verdade, é um problema com a reitoria, eles não querem liberar os nomes de quem é que está cadastrado e quem não está cadastrado. Então, nós não temos como saber, nós só temos uma porcentagem de alunos. Inclusive, a FEA Ribeirão, se eu não me engano, ela é uma das que tem o maior número, porque nós fazemos já um trabalho de, quando o aluno defende, a gente manda todas essas orientações, a gente está sempre falando com os alunos para eles fazerem um cadastro e manter atualizado, mas a gente precisa dessa informação para poder atuar ativamente. Então, a própria secretaria, em se liberando, vai ajudar vocês nisso.
Ô, Matheus, deixa eu confirmar essa informação. O pessoal do Alumni não libera informação. É isso mesmo? Isso, a gente não tem acesso à lista de nomes de alunos que estão e que não estão cadastrados na plataforma. Acho que o professor Alex está levantando a mão para falar. Só para complementar aqui, viu, Matheus, assim, né, eu te conheço, eu sei que você é muito proativo. E na verdade, não estava nem pensando em vocês, não estava pensando na secretaria da CPG, eu estava pensando nas CCPs, entendeu? Acho que as CCPs têm essas informações, né, de um jeito mais fácil. Na verdade, eu mesmo posso... Na verdade, eu fiz isso, né? Eu entrei em contato com a minha CCP e pedi uma lista dos alunos que eu orientei com os e-mails, né? Então, assim, mas eu acredito que teria tido um coeficiente mais alto de resposta se o encaminhamento tivesse sido diferente, né, do jeito que eu coloquei aí, tá? Só assim, pelo que eu entendi na reunião, né, conforme foi explicado, foi desenvolvido um questionário pela Alumni, tá? A STI desenvolveu, a Alumni que coordenou isso. Ela pegou todos os alunos e fez um disparo automático para os alunos. Simultaneamente, todo professor recebeu, orientador, a relação dos seus alunos, tá? E um corpo do e-mail, no dizendo, olha, copie este corpo e reencaminhe para os seus e-mails. Foi o que eu fiz particularmente, tá? Mas eu entendi a sua colocação, Alex, eu acho que é interessante. Eu vou na próxima discussão, eu vou discutir, levar esse ponto que o Matheus trouxe a respeito, né, de a gente ter um acompanhamento, a gente tem um funcionário, as CCPs podia ter feito um trabalho, podia ter envolvido mais as CCPs, mas, a princípio, esse foi o procedimento que eles fizeram. Mandaram para os alunos, naquele e-mail, se não tiver válido, o aluno não recebeu, ou caiu no spam. Mas eles fizeram esse trabalho também mandando... Você recebeu uma lista com os teus orientandos, com os e-mails deles? Não com e-mails, mandou a lista dos nomes dos orientandos, né? Foi até engraçado que tem um aluno da Receita Federal que ele mudou o e-mail, entendeu? Mas aí eu tinha o telefone dele, mandei um zap para ele mandou o e-mail, eu mandei para ele, porque ele disse que não tinha recebido. É verdade, isso é uma informação importante, professor Mauri, porque acontece muito de estar desatualizados os dados do aluno, né? Nós temos alunos aí que saíram há 10 anos do programa, né? Então, com certeza já mudou tudo. Mas eu achei boa a solução, eu vou falar para eles que quem tem uma questão de desatualização de e-mails, e vou levar essa ideia aí para a gente envolver as CCPs nesse processo de comunicação, entendeu? Eu acho que poderia... E essa questão também para a gente ter... A gente não precisa copiar a informação, mas o presidente lá da CPG e o chefe da sessão podem ter acesso, por que a gente não pode saber quem respondeu ou não respondeu? Ou é só levar na reunião da pró-reitoria lá com o Carlotti e dizer, olha, quando disparar o e-mail, vincula o e-mail desses alunos, né, que foram os orientandos ao orientador, né? Uhum. Tá certo? Já sai direto da fonte. É que eles me mandaram a lista com meus orientados e mandaram lá também. Aí eu peguei, como eu tinha um e-mail de cada um, fui mandando para eles, né? Mas eu acho que realmente precisa melhorar isso aí, porque a taxa foi bem pequena aí. E aí, Adriana, o professor João está com a mão levantada também. Então, eu não sei, estava até pesquisando aqui para saber quem é que está tocando isso, porque quando eu estava na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, teve uma demanda específica do programa de USP Diversidade, porque as empresas querem contratar pessoas com necessidades especiais, e a gente achou que a plataforma Alumni seria interessante para fazer empresas. Pô, foi a maior dificuldade, cara. O cara que cuida dessa parte é o Jeff, né? Eu achei que tinha mudado isso, né? Mas parece que o Alumni virou tipo propriedade de alguém, alguém gosta muito, não quer compartilhar. Sim. Mas precisaria de uma intervenção aí, Maurício. Não, fazer assim, olha, não é o mailing de alguém, é da universidade, né? Todos os antigos alunos da universidade, né? Eu acho que essa lei de proteção de dados, professor João, ela, de um certo modo, acho que está certa, a gente tem que preservar realmente
né, o sigilo da informação, preservar a intimidade das pessoas, a intimidade informacional, assim falando, mas ao mesmo tempo também serve como uma desculpa muito boa para não se fazer mais nada, né? Assim, sabe? Tudo é sigilo, tudo é LGPD, tudo é lei de proteção de dados, assim, não podemos, temos que ocultar tudo. E tudo na universidade é bem moroso, mas o professor Carlotti está se empenhando para ver se aplica esse questionário a cada 2 anos. Foi o primeiro ensaio, teve muita dificuldade, é um questionário longo, tem mais de 80 itens para serem avaliados. O pessoal da Alumni, eu achei eles um pouco no meio do mundo da lua lá, eles participaram da reunião, assim, nós temos uns benefícios e tal, está crescendo, mas você não... Igual você falou, eu achei um pouco bem distante da realidade lá, assim, sabe? Então, aquela velha conversa, né? O xixi na árvore, a árvore é minha, né? Então, assim, não faz o menor sentido você ter uma plataforma de integração da universidade com seus antigos alunos que não integra, né? Quer dizer, estranho, é disfuncional, uma visão equivocada que precisa ser atacada. E o flanco de ataque pode ser esse mesmo, a gente só está precisando dessa pesquisa. Mudaram os critérios da ficha de avaliação dos programas, que incluiu, dentre os seus quesitos, um item de impacto que envolve destino dos egressos, entendeu? Então, a gente precisa disso, né? Sim. Não estou querendo vender nada, não estou querendo nada, é uma coisa de interesse institucional da universidade. É interessante vocês, na elaboração do relatório aí do Coleta, dar uma observada, porque você vê alguns índices interessantes sobre a ocupação profissional, né, quantos por cento estão indo para as universidades. Acho que são dados interessantes ainda é um começo, mas ele pode ajudar bastante aí, né, nessa análise. Acho que é um primeiro momento. Esses pontos eu já anotei aqui. Eu vou na próxima reunião, a gente está sempre discutindo a figura do egresso, né? E acho que é um assunto que tem total interesse. A pró-reitoria tem total interesse. Ela sabe que a CAPES vai pedir, vai nos exigir o que os nossos alunos estão fazendo, onde eles estão, o que eles estão produzindo, né? Como é que eles estão satisfeitos com a universidade. Então, eu acho que é ótima discussão. Eu já anotei aqui esses 2 pontos aí trazidos aí que eu vou levar lá para a gente melhorar essa comunicação, tá? Acho que era isso aí que eu queria passar para vocês. Se precisarem de alguma coisa a mais em relação à identificação, ainda é pouco, a gente faz a solicitação. Se precisar, aí, a gente assina junto aí a solicitação do nomes e dados específicos dos alunos, mas aí, infelizmente, a gente só pode fazer isso programa a programa, né? Tá? Nesse momento, eu compartilhei todas as informações da FEA, porque para ter uma sinergia, que também não teria prejuízo, né, para nenhum dos 3 programas, até título de comparabilidade e tal, pode gerar algum insight, aí, alguma coisa importante, tá bom? Esse PPT está disponível aonde, Maurício? Acho que ele foi mandado em anexo com um e-mail que a gente encaminhou para vocês com a planilha para os coordenadores. Cada coordenador recebeu a planilha, né, que tem lá os 3 programas e as respostas dos alunos dos 3 programas, tá? Isso, professor. Essa apresentação que eu estou passando para vocês aí está anexa no e-mail, a planilha, mas a professora Mauri não tinha nenhum link, viu? Se tem um link de vídeo, alguma coisa, aí eu peço para o senhor me mandar que eu encaminho novamente para os supervisores. Tem sim, porque eu recebi isso depois, Matheus, entendeu? Eu vou procurar aqui e eu encaminho sim. Eu sei que eu já recebi, tá? E eu vou pegar ele aqui nos meus drive, que eu lembro que eu tenho recebido isso aqui, agora quando foi, não sei. Mas eu acho e te encaminho, você encaminha para o pessoal. A apresentação que o professor Carlotti fez é bem interessante, vale a pena acompanhar lá, porque dá uns insights interessantes para quem está escrevendo o relatório aí, do Sucupira aí, tá? Beleza, professor, só antes de passar para o próximo item, a Adriana me fez uma pergunta aí, posso responder? Claro, claro. Vou fechar aqui. A Adriana perguntou aí sobre quando vão ser as matrículas, né? Na verdade, com esse problema, as matrículas vão poder ser feitas a qualquer momento, Adriana. A gente só precisa abrir as turmas, tá? Que foram aprovadas na última reunião da CPG e hoje a gente teve uma modificação. Acredito que a gente vai fazer essa abertura de turmas entre essa semana e a outra. Aí nós vamos divulgar para vocês, que vocês vão poder solicitar a matrícula a qualquer momento. Só que vai ser via sistema de requerimento, vai ser via formulário. Vocês vão passar para o orientador assinar, aí vocês vão inserir lá no novo sistema de requerimentos e a gente vai processar, tá?
As únicas disciplinas que poderão ser feitas pelo sistema Janus vão ser as da economia, que começam em abril, porque elas vão começar depois do prazo do Janus, e aí vai dar para fazer, mas vão ser muito poucos alunos, eu acredito, que vão se enquadrar nessa questão. Maravilha. Voltamos lá para o item da pauta, deixa eu voltar aqui, é isso. Bom, então nós temos duas resoluções interessantes que foram debatidas e aprovadas na Câmara Curricular. Uma trata dos critérios de avaliação das disciplinas e o outro, a resolução, trata das disciplinas não presenciais. Bom, nós temos hoje a avaliação do credenciamento e recredenciamento de disciplinas dos programas 3 e 4, eles passam impreterivelmente pela Câmara Curricular. A gente tem que fazer um monte de parecer, recebo lá um catálogo de parecer para analisar e tal, né? Ainda bem que eles não me deram nada dessa vez, né? E aí, o que acontece? Os pareceres estão sendo devolvidos porque havia uma ausência, não é uma questão de, não consigo definir, não, há uma ausência. Nas disciplinas estava escrito assim, como é que o aluno será avaliado? O professor escreveu, talvez eu aplicarei prova. Aí, isso, o pessoal tem que explicar aqui. Não, eu vou dar uma prova, um trabalho e um seminário. Tá bom, mas tem algum peso, alguma coisa? É igual? Aí, o pessoal voltava. E os programas estavam sendo devolvidos muito. E aí, os programas em si entenderam que era melhor ter uma resolução que orientasse isso, né? E aí, foi aprovado pela Câmara Curricular essa resolução, tá? Que os programas têm. Não tem nada que impede, que é impossível de definir critério nem nada. O que é importante é que os programas tenham uma clareza. O aluno começa a disciplina e já sabe como ele vai ser avaliado. Vai ser avaliado por prova, por 2 provas, tá? E aí, se tiver um correspondente entre conceitos, entre os conceitos, né? Deixa eu só, Matheus, acho que não tem necessidade, eu encaminho para vocês. Vai sair a resolução, eu prefiro, porque ela tinha algumas modificações, e eu já encaminho na sequência que a gente deve receber ainda esse mês, tá? Então, essa é a ideia que os programas, e aí a CPG e a CCPs, observem se esse critério são explícitos, tá? Não podemos ter critérios implícitos, mas tem um nível de esclarecimento de como o aluno será avaliado. É isso que basicamente trata a resolução. Votos contrários, o pessoal da matemática, acho que foi o único voto contrário, e teve outra CPG, duas CPGs que se absteve. Os demais foram todos favoráveis. O pessoal da matemática dizendo, não, a gente aprova. E aí foi interessante, que eles fizeram um documento, um estudo, dizendo, não, a gente não pode definir nenhum critério depois da primeira semana de aula. Falei, como assim? Não, depois da primeira semana de aula, eu vou decidir como é que eu vou avaliar os alunos, né? Aí eu vou dizer, vocês serão avaliados dessa forma. Aí a metade desiste, ou na vez 90% desiste, né? Então, mas espera, o aluno se matricula e depois ele cancela? Depois de uma semana de aula que eu faço assim. Não tem como colocar no papel. Tá bom. Não tem como colocar no papel, nós somos contra, e foram contra, e a resolução está aí. Agora, como que eles vão implementar, não sei, né? Eles são 5, né? 5 ou 6 do programa, e 7, então eles basicamente têm lá. Mas a ideia é que isso vale para a universidade como um todo. Por quê? Porque a universidade está recebendo. Não é um processo que nós tivemos aqui no caso da economia. Nós estamos tendo ações judiciais em vários casos. Questões, as pessoas estão indo para a justiça questionar, às vezes, essa ausência de critério. Essa ausência de critério, não. Talvez essa clareza. E é o seguinte, quando todo mundo passa na disciplina, ninguém reclama. Mas quando alguém reprova, então... E também acho que é um direito dos alunos. Ao meu ver, cada vez mais, a gente vai ter que observar essa clareza. Então, assim, foi discutido amplamente, não tem um consenso, só para deixar claro, tá? Não existe uma ideia absoluta, né, que a minha ideia, que eu acho que é clara, para outros programas não é claro isso, tá? Então não teve essa coisa absoluta, mas a maioria dos programas, dos 257 programas representados, tá? A maioria optou-se por, né, a instituição, né, que as CPGs, nos programas 5, 6 e 7, e os programas 3 e 4, né, fosse observado também essa resolução na prospecção de criação de recredenciamento de disciplinas. Professor João, está com a mão levantada? Não mais. Não, só para coçar o sovaco. Tá ok.
E outra resolução refere-se às disciplinas não presenciais. Então, nós tínhamos uma discussão, tinha uma resolução de 2018, se eu não me engano, você poderia criar disciplinas não presenciais na universidade e, basicamente, foi desenvolvido, então, uma proposta, foi o professor Dutra, junto com a professora Cláudia Sucupira, que desenvolveram, e ela foi apreciada. Bom, qualquer programa na Universidade de São Paulo pode criar uma disciplina não presencial. A não presencial pode ser de 0 a 100% de não presencial. Tem que observar alguns critérios. Se você vai dar uma disciplina não presencial, essa disciplina tem que pensar na figura dos alunos com necessidades especiais. Aí foi até discutido lá, o pessoal falou, não, porque há uma professora de medicina, nós não temos aluno não especial na nossa unidade. Eu falei, talvez a gente não tenha aluno não especial, com necessidades especiais, porque a gente nunca ofereceu condição para ele se matricular, né? Talvez se você vê o aluno... E aí o professor do direito mostrou 2 exemplos lá que falou, a universidade nunca se preparou para esse tipo de demanda. Ela não está preparada para esse tipo de demanda. Mas isso está na resolução e está numa lei federal. Querendo ou não, a USP tem que se adequar e as unidades têm que dar garantia para necessidades especiais. Se você vai usar microfone e câmera também, tem que apresentar a justificativa, porque tem um problema enorme aí, tá, de constrangimento de alunos, né? Por um lado, os professores também dão aula só para os microfones fechados e as câmeras fechadas, é um negócio de baixa interação, a gente percebeu isso nesse período de pandemia. Outro aspecto importante é que você tem que apresentar lá, pode ser disciplina optativa, pode ser disciplina obrigatória, mas todos os programas apresentados passará pela CCP, pela CPG, mas quem vai dar o aval final vai ser a Câmara Curricular, tá? Então, a Câmara Curricular que vai apresentar, que vai dar o parecer favorável, tá? A ideia da Universidade de São Paulo não é ter programas à distância, programas de pós-graduação à distância. Bom, aí surgiu a pergunta, se o aluno fizer todas as disciplinas à distância, ele pode? Pode, não tem problema, né? Não é isso, o programa não é à distância, ele cursou os créditos de disciplinas que é à distância. O pessoal espera uma demanda muito grande dessas disciplinas. Essas disciplinas têm... Então, qual que é o objetivo dessas disciplinas? Primeiro, é começar a discutir isso, porque a Universidade de São Paulo passou por esse processo de experimentação. Segundo, usar essas disciplinas para você criar essas modalidades de intercâmbio nas suas redes de pesquisa, ter participação de professores estrangeiros na sua disciplina, alunos estrangeiros, etc., alunos especiais. Então, essa disciplina à distância, ela viabilizaria economicamente, né, diversas participações que até então não seriam permitidas pela ausência de recursos. Então, isso é um primeiro item para fomentar as redes de pesquisa. Tá? Então, basicamente, isso foi aprovado, essa foi aprovada de forma unânime, tá? A figura das disciplinas não presenciais, e isso deve sair, a gente deve receber a resolução nos próximos dias, tá? Bom, por fim, alguém quer fazer algum outro esclarecimento, algum comentário sobre esses 2 itens? Bom, então, vídeos da Expo da pós-graduação. Então, assim, está sendo solicitado para os programas elaborarem um vídeo de divulgação, tá? De 3 minutos. E o professor Garber está pedindo aí, encarecidamente, que todos os programas, por favor, né, se conseguirem, por favor, atenda a essa demanda que vai ser importante para melhorar a divulgação dos nossos programas. Ele criou um evento para isso, tá? O professor Botelho já, junto com a Fundas, criou lá, desenvolveu as vinhetas. Seria muito importante se vocês... E aí pode ser a figura do coordenador fazer essa apresentação das linhas e tal. Eu acho que seria interessante a gente participar, tá? Por fim, avaliação de disciplinas, né? Os alunos precisam responder o formulário online, que hoje é centralizado pela CPG. Também é um assunto que eu vou discutir com a professora Janaína, porque o professor Dutra implementou, mas na forma que está, ele estava com todos os dados agregados e assim, ficou difícil de distribuir isso para os professores à época. Eu vou conversar com a professora Janaína, a gente vai operacionalizar isso, mas a gente precisa do apoio dos presidentes, dos coordenadores dos programas, para que participe dessa avaliação. Bom, isso é uma coisa que está ganhando muita força na universidade, que é a avaliação das disciplinas, tá? A criação de um sistema de avaliação das disciplinas, de feedback, do desenvolvimento das disciplinas. Eu sei que tem também um assunto sensível, nem todo mundo entende que isso deveria ser implementado, né? Alguns têm suas opiniões e as suas razões, mas isso tem ganhado bastante fórum lá na pauta, nos debates, tá? A questão que a Universidade de São Paulo precisa ter uma avaliação das suas disciplinas, um resultado melhor, tá? Esse é o formulário que foi desenvolvido,
a gente pede aí que vocês, então, encaminhem e reforcem isso aí para que o pessoal avalie a participação dos docentes aí, tá bom? Acho que era isso. A palavra aos membros aí agora. Professor, só para encerrar essa questão da avaliação, professor, a gente já mandou semana retrasada, se eu não me engano, para os alunos da contabilidade e da administração, tá? Que já tinham terminado as disciplinas ou estavam terminando, para que eles façam. A gente deve fazer a coleta dos dados essa semana e mandar para os programas. E essa semana a gente deve enviar para que os alunos da economia, das disciplinas que estão terminando, façam o preenchimento também, tá? Perfeito. Palavra aos membros. Ô, Mauri, me pediram para lembrar uma conversa que você teve com o Luciano, talvez tenha necessidade de uma CCP extra para aprovar o resultado da seleção da economia, né? Isso, bem lembrado. Eu queria pedir aí a colaboração, né, de vocês, para a gente nesse mês ainda, tem 2 assuntos que prioritariamente a gente já se colocou à disposição. Primeiro é uma CPGE extraordinária, né, para aprovação do resultado aí do processo seletivo da economia e também do edital, né, que está para ser do Minter do PPGAL, tá? Eles estão numa fase final de correções junto à CAPES, a CAPES dando o aval, a gente faria essa reunião extraordinária aí para tratar desses 2 assuntos. Espero, né? Talvez a gente tenha que fazer mais de uma, então eu pediria aí a colaboração de vocês para tratar desses 2 assuntos de forma extraordinária, né? No caso do resultado, eu acredito que a gente, não tendo nenhuma intercorrência, ele pode ser até encaminhado ad referendum, tá? No caso do Minter... Ô, filho! Espera um pouquinho só. No caso do Minter, né, eu entendo que, como envolve diversos interesses, aí você pode ter questionamentos, talvez esse não teria como a gente fazer de referendo, então eu pediria aí a colaboração de vocês para uma reunião extraordinária extremamente rápida para a gente debater esses 2 pontos, tá? Já tem o nosso compromisso, Márcio, já está aqui na nossa pauta, tá? O senhor João. Perfeito, mais alguém? Mais algum comentário? Matheus, temos mais algum outro ponto? Podemos encerrar? Da minha parte, tudo certo, professor. Só acho que é importante falar que, caso haja essa necessidade da CPG extraordinária, a gente precisa convocar com 48 horas úteis de antecedência, né, para que dê tempo dos membros. A regulamentação da USP, né, qualquer reunião a gente precisa convocar com 48 horas de antecedência para dar tempo de análise dos documentos de pauta. Tá. A da extraordinária... É única, né, quer dizer, essa que é a vantagem, né? Uhum. Mas tudo bem, se é dos cânones da burocracia, não tem problema nenhum, viu? A gente tenta aí, nem que seja até no dia 29 de dezembro. Não, eu não marquei minhas férias, nada, então, assim, eu estou à disposição e já estou ciente aí que a gente precisar, a gente faz a comunicado aí. Então, a gente está muito apreensivo com essa história, porque fizemos um esforço danado e, na verdade, acabou não sendo homologado o mestrado por uma questão de ordem técnica, exclusivamente de responsabilidade da CAPES. Então, a gente está comprometendo todo um projeto acadêmico importante por uma questão de formulário técnico. E aí, de novo, a gente tem que passar pelo circuito burocrático, tudo de novo. Então, as atividades meio estão consumindo, na verdade, a importância das atividades fim. Com todo o esforço que a gente está fazendo para manter as notas dos programas ou até melhorá-las, né? Então, dentro dos quesitos de avaliação novos, é importantíssimo essa transversalidade, né? O Minter, para a gente, é, de fato, um caminhão aí, do ponto de vista dos itens de avaliação. Infelizmente, a gente não tem como entrar dentro da CAPES e dizer assim, amigo, muda aí um detalhe. A gente está tentando. Né? Tá, então, assim, não é mudança de conteúdo, a única mudança de retificação de data, de calendário, de cronograma. Obrigado. Perfeito. Professor Alex? Eu só queria entender o porquê que vai precisar
da CPG extraordinária, porque assim, o meu entendimento é que o que você não pode é ter um ad referendum da CCP e em seguida outro da CPG, mas se a CCP aprovar, fizer a reunião e aprovar, aí você mesmo pode dar o ad referendum. Sim, é porque nós não temos assim, a maioria dos programas não tem reunião também mais, né, Alex? Tá? Né? Mas é mais fácil, Mauri, já está aprovado. Você conseguir poucas pessoas da CCP do que conseguir um monte de gente na CPG aqui, né? Sim, na CCP já está aprovado. O que falta aprovação da CPG. Não, mas é que, na verdade, assim, enquanto a gente não pode aprovar um edital antes da CAPES ter dado a anuência de que você poderia abrir o programa, entendeu? Eu não posso fazer isso. Isso é uma questão só de hierarquia de normas, né? É um ato nulo. Aqui temos o nosso João aqui, que é advogado, sabe bem disso. Eu aprovar um edital antes de ter uma autorização, teoricamente, eu estava estou atravessando um processo, né? Então, assim, é meu entendimento. O que eu coloquei é o seguinte: se vem da reunião ordinária o resultado, eu não tenho problema nenhum em dar, da CCP, eu não tenho problema nenhum, Alex, em dar o ad referendo aqui. A menos que tenha alguma intercorrência. Exato. Esse era o meu ponto. O meu ponto é que você vai chamar uma reunião da CPG, aí você tem que pegar, você tem que conseguir, num período de férias, né? Num período de Natal, Ano Novo, e conseguir o quórum, é mais fácil a CCP se organizar e fazer a aprovação, e você faz por ad referendo. Sim. Diga, Matheus. Sobre o resultado do PPGE, realmente, acho que se não tiver intercorrência nenhuma, né, nós já tivemos vários processos seletivos homologados aí, né, o problema é se tiver uma intercorrência, né. No caso do Minter, professor João, eu acho que existem dois grandes problemas que a gente identificou, né, que é a questão de haver critérios diferentes, mas que eu acho que é uma coisa que vocês podem alinhar entre vocês aí, numa conversa, para que o professor Amaury entenda o risco, né. Do edital, professora Janaína, apesar dele já ter sido aprovado, pode ser que ele tenha que ser alterado, esse que é o problema. Aí a CCP que teria que avaliar se precisaria ou não aprovar novamente, né? Eu acho que a grande questão do edital é a data de início das inscrições. Por quê? Porque nós temos aquela limitação que nós temos que pedir para que se insira no JANOS o convênio para que a gente possa fazer a inscrição do aluno, porque a inscrição é registrada no JANOS. E o que acontece? A orientação que a gente tem da Pró-Reitoria é de que a gente só pode pedir isso depois que aprovar, que a CAPES homologar. Mas não sei, se o programa quiser tentar enviar para fazer um ofício, um documento para a Pró-Reitoria explicando, olha, esse processo já foi aprovado, só que teve um problema de ordem técnica, a CAPES ainda não homologou, mas não deve ter problema nenhum. Seria possível vocês já cadastrarem o convênio, né? Agora, a grande questão é o que o professor Amaury falou, né? Eu não sei se juridicamente nós poderíamos divulgar um edital que ainda, para um curso que ainda não está homologado pela CAPES, né? Mas a gente pode fazer o que precisar. E a gente precisa também fazer a análise, porque como vai ser o primeiro edital que nós vamos ter aí de Minter, nós precisamos dar uma olhada geral, porque isso o edital ele envolve questões operacionais, que a gente que ali na Secretaria vai operacionalizar. Eu ainda não consegui conferir, porque isso foi enviado para a gente na sexta-feira, eu estava atribulado com a pauta da CPG, né, hoje de manhã também, mas eu acredito que no máximo até quinta-feira eu consigo dar uma olhada no edital e propor algum ajuste pequeno, alguma coisa assim, e mandar para vocês. Então, normalmente as reuniões de CPG acontecem na quinta, né? A gente sempre imaginou que ia ter uma semana. Esquecemos que essa reunião foi antecipada, quebrando um pouco aí a ortodoxia. Né? Bom, mas, enfim, a gente vai fazer o que der para fazer. De todo modo, assim, a CAPES chegou a divulgar a homologação do Minter. E, na sequência, mandou uma mensagem cancelando. E o cancelamento foi em função de uma falha técnica do sistema deles, de formulários eletrônicos. Quer dizer, a gente está penalizado por uma questão pontual de informática. É impressionante. E aí volta de novo em todo o circuito, né? Todo o calvário burocrático. Tudo bem, eu de todo modo agradeço a gentileza aí dos que se quiserem fazer uma reunião extraordinária, toque de caixa com pauta única.
temos esperança que a CAPES nos dê resposta. A gente está insistindo todo dia, telefonando. Está difícil, mas talvez dê certo. Obrigado a todo mundo. Nesse ponto do que eu conversei com o Matheus, a única coisa que eu vejo como, assim, até na recomendação, diz a gente não pode ter 2 processos seletivos com critérios diferentes. Aí eu entendo o seguinte, você não poderia ter um processo regular, um edital aberto de mestrado, com critério, por exemplo, de proficiência 50% da nota ANPAD. E com esse aqui vigente, abrir um novo edital, dizendo, esse é um Minter com 35%. Isso, de um certo modo, fere, né? Isso já foi recomendado para a gente, até pela pró-reitoria lá, dizendo, você não tenha 2 processos seletivos simultaneamente. Como o seu processo seletivo do mestrado regular já se encerrou, você não tem edital vigente. Então, quando você abrir o Minter, só tomar esse cuidado, então, porque foi uma decisão da CCP, porque está no regulamento de vocês, nós checamos, e vocês disseram, olha, o critério de seleção desta turma será esse. Tá? Eu só não posso ter, porque aí juridicamente alguém que se sentiu lesado aqui em Ribeirão pode dizer, não, mas peraí, você está abrindo o mesmo. Isso pode dar problema para vocês. Só isso. Como se fosse um processo de... Epa, peraí. É como se fosse um... Mauro, desculpa aí, cara. Caiu aqui. Professor João, o senhor está aí? Caiu? Oi. Sei lá o que aconteceu, deu um ciricutico aqui. Nós estávamos ouvindo você. João? Oi, voltei, perdão. Então, funciona mais ou menos como se fosse um convênio, né? Como você, por exemplo, estabelece convênios com a universidade estrangeira. E aí você estabelece os parâmetros especificamente dentro do convênio. Então, por exemplo, a gente não está abrindo vagas para ninguém além dos professores que pertencem à universidade conveniada no Minter. Essa é a ideia. Olha, beleza? Prezado, eu vou precisar sair. Tá ótimo. Eu acho que assim, não tendo mais... também já estou aqui. Temos mais alguém? Mais alguma palavra aos membros? Mais alguém gostaria de algum esclarecimento, comentário? Não? Bom, pessoal, agradeço então aí a participação de todos vocês. Né? Desejo aí um bom Natal aí, um bom Ano Novo. Se cuidem. E em fevereiro nós estaremos de volta aí com as nossas atividades, tá bom? Forte abraço a todo mundo aí. Alex, a nem demorou, eu ganhei de você, 4-3. Parabéns aí, feliz Natal então para todo mundo, um abraço. Valeu, pessoal, um ótimo Tchau, Natal. pessoal. Bom fim de ano. Alô, forte abraço, até mais. Último dia também.